bem-vindos a mais um podcast Vita Talks. Eu sou a Cris Krum. Eu sou a Leti Poerski. E hoje nós temos um convidado super especial aqui com a gente, que tem tudo a ver com Vita Talks, que é o Dr. Carlos Eurico. O Dr. Carlos, ele tem uma pegada, né, uma conversa muito voltada para o médico que quer inovar, né? Então, e para esse bate-papo, o Jean, né, mais um parceiro nosso aqui da GR, vai conversar junto, até porque foi ele quem trouxe, né, quem viu pela primeira vez o Dr. Carlos junto com o Fernando. Todo esse Vita Talks foi inspirado por ele, porque a gente começou a ver os vídeos dele online, né, a maneira que ele tava passando conteúdo, e a gente tem que fazer um negócio assim lá também, né? E aí, enfim, a gente sempre entendeu que seria legal compartilhar um conteúdo da saúde 5.0, né, como a gente gosta de dizer, né, nos nossos canais, né. Então a gente fez um primeiro programa ali onde a gente falou a intenção do programa, e agora a gente traz aí alguém que personifica, que personifica e funciona de amostra e exemplo aí para os próximos papos que vão por aí com as pessoas que vão participar ali do Vita, né, e outras pessoas da comunidade também, né. Então obrigado pela visita aí. Que honra, hein? Seja bem-vindo, né, então, para nossa audiência e saber um pouco mais do Dr. Eurico, palestrante. Já vamos fazer o seguinte, vamos cortar o doutor, né? Ah, perfeito. Quando a gente se envolve com inovação, uma das coisas mais importantes que a gente aprende é que título não serve para nada. O que interessa é o conhecimento que a gente tem e como a gente aplica esse conhecimento. E quando a gente senta numa mesa, assim, não interessa o título, interessa o quanto que tu colabora pro projeto, quanto de ideia que tu traz. Então, corta o doutor aí e vamos de Carlos, de Eurico, qualquer coisa aí. Vamos lá, então. Até porque quando eu conheci ele no Vale do Silício lá, ele tava misturado com aqueles teenagers lá, desenvolvedores, sabe, empreendedores. E aí tu nem dizia que era doutor, né? Depois tu vai conversando, a gente parou ali num coffee break, né? Com outras pessoas, e aí ele começou a falar e foi exatamente isso que ele tá dizendo, né? Meu Deus, cara, ele é um doutor, né? É um doutor. Doutor. E era um doutor, né? Já quebrando um pouquinho nossa sequência aqui, né? A Lê ia falar um pouquinho do currículo do Eurico, mas só para contextualizar, vocês nem se conheciam quando veio um de Santa Maria, outro de Santa Cruz, em pleno Vale do Silício, então... Exato. Eu acho que por isso que a gente disse, né? Eu acho que quando a gente teve a ideia do Vita Talks, a primeira pessoa era trazer a tua figura, a tua conversa, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está querendo para o nosso programa. E para um filho da UFSM é um prazer estar em Santa Cruz, né? Perdão, em Santa Maria. Que legal. Que legal, cara. Que bacana, né? Uma conexão de um profissional que se formou aqui, né? Com a gente lá no Vale do Silício, com a GR, né? O Jean e o Fernando representando a empresa. Então, trazer o senhor como convidado é bem bacana para nós. Então, para quem está nos assistindo, palestrante, empreendedor, médico, pneumologista, um currículo bem vasto, mas a gente não vai se ater a todo o currículo, né, Eurico? Mas uma parte bem interessante do seu currículo, né, a parte que você é gestor de carreira médica. Então, médico como empreendedor, paciente como cliente, não como paciente. Então, a gente queria que você trouxesse também já no início, né, um pouco do nosso bate-papo, essa questão... De onde que veio, né, essa inspiração para você ir além da parte médica, da carreira médica, né? Bom, acho que tudo começou com uma inquietação, né? Porque eu sempre fui muito inquieto. Aí, acho que eu sou meio hiperativo, né? E aí eu sempre direcionei isso para o esporte ou para algumas coisas que eu sempre fiz. A gente tem que direcionar para uma parte boa, né? Para não ficar muito... Senão o cara muito inquieto em dentro de casa, só incomodando, fica ruim, né? E eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. Então, eu não gosto de estar sempre fazendo a mesma coisa. E eu sempre tenho essa intenção de estar melhorando, de ver as coisas melhorarem, né? Então, a gente está sempre buscando a excelência. Então, como médico, a gente sempre busca o melhor porque a gente está lidando com vidas, está lidando com pessoas, né? Eu acho que isso fica meio incrustado no médico, né? Fica meio que fazendo parte do nosso DNA. E aí eu comecei, em vez de alugar um consultório lá atrás, eu achei que fazia mais sentido comprar um consultório. Com o valor que eu ia alugando, eu iria comprar minha primeira sala, e depois a sala foi ficando pequena, e eu fui pensando, ia ser interessante ter isso, ter aquilo, ter aquele outro, e aí comecei a imaginar ter uma clínica, e aí fui fazer um curso na FGV, num final de semana, sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre marketing, e realmente ali eu desenhei o que eu imaginava numa clínica,
E depois, ao longo do tempo, a gente investiu, construiu, achei parceiros, e aí vem a dor, né? Então, eu tive a dor do gestor na pele, porque a gente sai da faculdade sendo um bom técnico, né? Hoje a gente fala muito sobre hard skill, né? Ou seja, sobre a nossa parte técnica. E gestão, zero, né? Lidar com pessoas, zero. Lidar com gestão de tempo, zero. Então, a gente tem muitas dores que a gente vai aprendendo na marra ao longo da nossa carreira, sofrendo, apanhando, né, errando. E a ideia realmente hoje é compartilhar todos esses erros e acertos e esse aprendizado com as pessoas para encurtar o caminho das pessoas, né? Então, acho que o papel do mentor, hoje ele está muito em moda, né? As pessoas falam muito da importância do mentor e tu poder ajudar as pessoas, ser uma luz no caminho das pessoas é extremamente interessante. E como eu gosto muito de educação, isso foi uma das maneiras que eu achei de continuar envolvido com a educação e ajudando as pessoas. Tem uma fala sua bem interessante, né? Em um vídeo que o senhor fala sobre a diferença... Corta esse senhor, guria, Ai, por meu Deus, favor. desculpa. vou ficar me sentindo muito velho aqui. É a força do hábito. Letícia, Não, eu tomei 2 porradas já, né? 2 pancadas. Ontem a gente estava falando sobre isso também, né? A Letícia, ela veio de um outro segmento, né? Que é da política, inclusive, né? Também, da parte mais conservadora da coisa, Vossa né? Excelência, Vossa Excelência. Né? Inclusive, alguns pronomes já caíram por terra, né? Mas isso é culpa dos nossos pais, né? Eu também, até hoje, ainda fico chamando as pessoas senhor, senhora, e as pessoas poxa, Eurico, me fazendo me sentir mais velho. Mas isso é culpa dos nossos pais, né? Verdade. Que nos educaram dessa maneira, né? Sim, mas voltando, Eurico, tem um vídeo seu, né, que você fala sobre essa diferença do paciente e do cliente, né? Então, onde o paciente seria uma pessoa mais passiva, que tudo aceita, e que o cliente não, ele tem o poder da escolha. Como é hoje, assim, o cliente tendo essa autonomia, né, no seu ponto de vista, em relação à experiência que ele tem quando ele chega numa clínica, por exemplo? As pessoas têm muitos dogmas na área da saúde, né? E as pessoas, toda vez que a gente fala trazer o cliente na área da saúde, a primeira coisa que as pessoas já dizem é, poxa, vai desumanizar a saúde. Então, a gente lida com pacientes, com pessoas que estão precisando, que sofrem. Na verdade, o termo mesmo já está dizendo, né? Paciente vem de ter paciência, né? Então, é alguém que espera. Então, o paciente é alguém que ao longo da vida se acostumou a esperar pelo agente de saúde, pelo médico, pelos profissionais de saúde, por atendimento, por marcação de consulta, por agendamento, por procedimentos, né? Era um ser totalmente passivo que recebia ordens dos profissionais da área da saúde. Tu vai fazer isso, tu vai tomar aquilo. Né? Só que o mundo, graças a Deus, está mudando. E esse era um período que a gente tinha muita escassez de profissionais. Então, porque as primeiras pessoas que se formaram numa universidade no Brasil ganharam o título de doutor, né? Hoje algumas pessoas criticam, é doutor, mas não fez doutorado. Quem tem título de doutor é quem fez doutorado. Isso é uma coisa histórica, né? Que as primeiras pessoas que se formavam, me lembro, meu avô era engenheiro agrônomo e era chamado de doutor, né? Especialmente quando estava lá no campo, tudo. Então, isso é uma questão histórica, né? E isso conecta muito, às vezes, com o passado em que, poxa, o médico, o padre, o prefeito eram as autoridades da cidade. Só que isso mudou e hoje, cada vez mais, nós somos abundantes no mercado. Cada vez mais, ser especialista já não é mais também algo que garanta um sucesso garantido. E isso vai fazendo com que a gente precise ter um novo olhar para a saúde. E se eu olho para esse mesmo olhar antigo de que eu estou lidando com o paciente, tudo bem se eu atrasar 1h30 no atendimento no meu consultório, tudo bem se a pessoa só conseguir consulta comigo daqui a 30, 45, 60 dias. Então esse é um olhar antigo que não tem nada de humano. Quem é que se sente humanizado tendo que ficar 1h30 esperando por uma consulta? Quem é que se sente humanizado se eu não consigo contatar o meu médico, o meu fisioterapeuta, o meu dentista quando eu tenho um problema e eu preciso contatá-lo de maneira rápida e eu quero ter esse contato de uma maneira mais personalizada? Então, ser paciente não tem nada de humano. Humanizar a saúde significa a gente ter o olhar moderno para o cliente. Essa é a minha visão. O que a gente quer quando a gente fala hoje sobre um cliente? Eu quero atender o cliente da melhor maneira possível. Aquele tempo que cliente era a pessoa para quem eu fazia uma propaganda quase enganosa, assim, usava muita publicidade para vender algo que às vezes as pessoas não precisavam, que não ia fazer diferença talvez na vida delas, mas que era um produto que a minha empresa imaginou que pudesse ser legal e a gente foi lá e fez tudo dentro de casa sem perguntar para ninguém se aquilo era legal mesmo, se as pessoas
pessoas queriam usar aquilo. Bom, depois eu tinha que despachar aquele negócio de alguma maneira, né? Isso era o passado. Agora, quando a gente está nos dias de hoje, cliente é a pessoa mais importante de qualquer negócio. A gente cocria com o cliente. Tudo que a gente faz é voltado para o cliente. É para atender às dores do cliente. E quando a gente entende isso e faz isso de uma maneira muito correta, adequada, e entregando muito valor para as pessoas, a questão do marketing ou mesmo a publicidade, ela fica quase em segundo plano. Por quê? Porque tu não precisa fazer força para vender. Porque tu vai vender através da confiança, através da reputação que tu desenvolveu, entregar muito valor para as pessoas e também através da experiência que a gente vai trazer para as pessoas. E quando eu lido com o cliente da saúde como um paciente, eu não entrego experiência positiva nenhuma, bem pelo contrário. Aí eu entrego aquele serviço de saúde que a gente chama que é uma commodity, ou seja, tem em tudo quanto é lugar. É cada vez mais barato e eu posso acessar de diversas formas, seja por uma telemedicina vendida por uma empresa de telefonia a R$19,90 por mês e assim por diante. Então eu não me diferencio. Agora, quando eu realmente olho para o usuário da saúde como um cliente, com toda essa importância que a gente vê hoje no cliente, de tudo que a gente faz é focado em satisfazer a necessidade do cliente, atender ele da melhor maneira possível, para mim fica muito óbvio que esse olhar que a gente tem que ter para o cliente da saúde, esse olhar que o médico, que todos os profissionais da área da saúde têm que ter, e a gente tem que deixar esse termo de paciente para trás e parar de achar que as pessoas vão ficar eternamente disponíveis para atender o nosso tempo como profissional de saúde, a nossa disponibilidade. Não, hoje é totalmente ao contrário. Nós temos que correr para atender as necessidades do cliente. Tu sabe que no nosso negócio a gente sempre olha para outros mercados para pegar referências, né, os benchmarking, e a gente sempre quer olhar para o futuro, a gente tem níveis de olhar para o futuro, né? Então, quando a gente olha para Porto Alegre, um ano no futuro, talvez. Quando a gente olha para São Paulo, uns 2, 3 anos, e Estados Unidos um pouco mais, né? E a gente acaba trazendo, enfim, métodos de trabalho e formas de entregar de uma forma mais inteligente, mais inovadora, né? E pergunto, sabido que você, né, frequenta seguidamente essas missões, né? Tanto nos Estados Unidos, agora vai começar alguma coisa no Israel também, tu pode falar também sobre esse sentido, para falar sobre nossa audiência, sobre essa oportunidade também de acompanhar, né? Tem visto algumas coisas lá que chamam a atenção, assim, das diferenças, da maneira que eles fazem a saúde lá do que aqui? Não, com certeza. Agora, desde 2018, que eu tenho frequentado o Vale do Silício, a região da Baía de São Francisco, né, que é um dos lugares mais inovadores do mundo. Afinal, todas as grandes empresas de tecnologia, as 5 Big Techs estão todas lá, né? A gente tem muito para aprender, mas também a gente tem muito para entender que a gente está fazendo, às vezes, a coisa certa por aqui também. A gente não pode ter só um olhar de admiração pro modelo americano, que tem algumas coisas que não são legais. O nosso SUS, por exemplo, ele é um sistema muito mais inclusivo do que o sistema de saúde americano. Mas, obviamente, que a gente não tem como ter sustentabilidade, às vezes, ao longo do tempo. Então, tem várias coisas que a gente precisa aprender, tanto com um modelo como com o outro. Mas o que a gente vê e que está acontecendo muito nos Estados Unidos, e obviamente isso vai chegar aqui para a gente, realmente essa questão que não existe mais escassez. Existe abundância de profissionais no mercado, existe abundância de especialistas. A telemedicina hoje faz com que você tenha a liberdade de escolher o especialista que você quiser, aonde você quiser no mundo, por exemplo. E aí a gente vê que praticamente em alguns estados, especialmente nos Estados Unidos, que não existe mais nenhum consultório ou clínica fora dos grandes grupos ou fora dos centros hospitalares. Porque ter hoje um consultório, uma clínica nos Estados Unidos é extremamente caro, por questão dos prontuários eletrônicos, né? Que todo mundo é obrigado a pagar, e isso é muito caro para manter, porque esse é um prontuário eletrônico interligado, nacional, e fica extremamente caro para um profissional sozinho manter aquilo. Então, a tendência ao longo do tempo, o que foi acontecendo? Os grandes grupos, as grandes corporações de saúde foram incorporando, comprando as clínicas, foram incorporando os profissionais, e hoje quase todo mundo trabalha, pelo menos em vários estados, somente dentro dos grupos hospitalares ou dos grandes grupos. Então, essa é uma tendência que a gente já vê aqui no Brasil acontecendo, e que, se a gente for olhar num horizonte de 10, 15 anos, talvez essa seja a realidade. O prontuário eletrônico, se explicando para os leigos, né? Por exemplo, para nós, né, que somos leigos, ele traz as informações dos exames de todas as clínicas que tem feito. Por exemplo, a gente foi fazer um exame na LabMed ou na Pasteur, ou num centro de radiologia aqui, e a gente tem uma história já, uma bagagem de exames, né? Eles vêm acumulando.
O prontuário eletrônico lá, ele é isso? Ele é a interligação desses dados? É como se a gente tivesse um prontuário único aqui no Brasil, interligando todos os serviços de saúde, proporcionando o que a gente chama de interoperabilidade. Então, né? foi Ou no seja, dermato, tá lá. Foi no psicólogo, tá lá. pelo a menos internet das coisas chegando na só medicina. que isso trouxe para o sistema americano um custo muito alto para a saúde, que não é sustentável para profissionais de maneira isolada. Então, isso foi uma das grandes barreiras. E outra coisa é o tempo que as pessoas perdem ao estar preenchendo documentação, papelada de convênio, o próprio prontuário eletrônico, e tudo isso trouxe um grande problema de saúde para os profissionais de saúde, que é o burnout, também relacionado a isso. Então, isso são tudo, tem né, o bom, o bacana, e tem também o negativo, que às vezes a tecnologia está mudando para nos ajudar, como, por exemplo, o reconhecimento de voz, né? Vai fazer com que a gente não perca tanto tempo digitando, escrevendo os prontuários, para que a gente possa ter uma captação quase como se a gente está batendo um papo aqui e o computador está captando e salvando esses dados aí no prontuário do paciente. Então, são várias tecnologias algumas que nos atrapalham no primeiro momento, mas depois, ao longo do tempo, elas podem se tornar realmente bastante facilitadoras do sistema de saúde, que é o que a gente espera, né? Então, a tecnologia, ela chega, ela é difícil, tem muito atrito, e depois, ao longo do tempo, ela fica tão boa quanto aquilo que já existe, e aí depois vem os passos seguintes, né? Que começa a desmaterializar aquilo que existia antes. Então, quem é que ainda tem um despertador do lado da cama, né? Então, ou seja, o despertador ele foi desmaterializado no celular, no smartwatch, né? Aí ele fica desmonetiza, ele fica tão barato quanto aquilo que muito mais barato que aquilo que já existia antes, e aí ele dá acesso às pessoas, ele democratiza, né? Então isso é o legal da tecnologia. Então nós estamos numa fase na saúde ainda que a tecnologia ainda traz muito custo para a saúde, né? Que a tecnologia ainda ela não é aplicável com tudo que a gente poderia utilizá-la no dia a dia, mas daqui a pouco ela vai ficar muito barata e vai fazer com que as pessoas tenham mais acesso à saúde, vai democratizar a saúde, que hoje não tem nada de democratizada, né? Hoje a visão 360 graus do profissional de saúde é receber todos os documentos numa pasta bem grossa, né? E abrir, estudar e daí dar um feedback, né? E é isso, né? É a tecnologia chegando para atingir muito mais pessoas com um serviço de qualidade, né? Isso que a gente estava falando até hoje no nosso almoço ali, coisa boa. Depois, na própria pandemia, a gente viu que isso foi possível, né? Quantas pessoas no Brasil puderam ser atendidas que moram lá no interior do interior por um médico super capacitado e em velocidade a tempo de salvar vidas, né? Então, eu acho que isso é muito legal e eu acho que é isso que a gente vê aí, para que lado está indo essa tecnologia toda. O resultado principal na saúde de todos, assim, né? Então... E o interessante é porque, às vezes, os profissionais de saúde têm muito preconceito com a tecnologia. E aí, quando a gente entende a tecnologia, a gente entende que ela é só uma ferramenta. Que nem a gente ir para o Vale do Silício achando, né, que a gente vai chegar lá e a gente vai ver carro voando, vai ver só tecnologia, Jetsons, só tecnologia. E a gente chega lá e a gente entende que o legal as pessoas, tudo é feito para as pessoas, é o ecossistema. Se eu soubesse que ia fazer um pós de RH, né? Eu só falo em recrutamento e seleção. Então, isso é o legal, porque tu acha que a tecnologia é só um meio. Na verdade, o legal é a gente entender como lidar com as pessoas nesse momento, num mundo acelerado como que a gente está vivendo. Então, isso é o mais interessante. E é cada vez mais o ser humano no centro, né? E isso a gente vê em todas as áreas, né? Eu que venho da arquitetura, da iluminação, né? É o human-centric lighting. Tudo que tu tem que pensar agora é a sensação da luz para a pessoa. A medicina agora, então, é esse atendimento super personalizado, né? Da gente realmente tratar aí os pacientes como clientes e isso... Né, até falando um pouquinho, puxando o Vita, né, que a gente hoje foi até lá na obra junto com o doutor, né, com o Carlos. E mostrou isso, que a gente quer que a pessoa realmente vá lá para encontrar a saúde, né? A gente não quer que a pessoa vá lá para se sentir num ambiente hospitalar, né? Ninguém quer se sentir doente aqui, né? A gente quer realmente usufruir de espaços assim e ter profissionais lá na ponta que vão te tratar como humano ali, né? Que tu tá ali querendo sair melhor do que tu entrou, né, numa consulta. E esse é um grande desafio os profissionais de saúde, porque nós fomos treinados para lidar com doença.
Nós fomos treinados para sermos reativos à doença. E o mundo hoje, as novas gerações, eles estão muito mais voltados, e se a gente prestar atenção para onde é que está a atenção das pessoas, são para os profissionais da saúde que lidam com saúde, com promoção de saúde, com manutenção de saúde. Então, tu vai ver muita atenção em relação à parte de nutrição, à parte de longevidade, à parte de medicina integrativa, de medicina de estilo de vida. E aí a gente às vezes fica cheio de preconceito com essas áreas, mas é uma tendência. É uma grande tendência nas próximas gerações, elas vão ter muito mais preocupação com a saúde, a manutenção da saúde, do que realmente com o tratamento da doença. Essa é uma grande dica para profissionais de saúde. Procure dentro do que você faz, quais são as coisas que você pode trabalhar mais com saúde do que com doença. Não que a gente vai deixar de tratar pessoas doentes, não que a gente vai deixar de ter muita coisa para fazer em relação à doença, mas a atenção das pessoas hoje está muito mais voltada para a experiência com saúde do que experiência com doença. A diferença dos nossos hábitos alimentares para os nossos pais, né, é uma coisa, né, gigante, né? A maneira que a gente entende os alimentos de forma funcional e aplica, né, em casa. E também a exercício físico, né? Uma coisa que hoje os nossos pais, a outra geração, às vezes é um esforço para eles ir numa academia ou pegar o hábito, né? Versus nós que a gente não vive sem a endorfina, né? Alguma coisa assim, né? Então, é uma mudança muito grande, né? E também a questão da acessibilidade à informação, né? Hoje a gente quer fazer uma receita saudável, a gente entra no Insta ali e vê, né, as pessoas que a gente gosta de seguir, a gente vê médicos dando dicas de saúde, então eu acho que cada vez mais isso vai estar ao nosso alcance, né? E Esse dia eu tive pedra nos rins, né? Daí tive que fazer análise lá, coisa e tal, e vi que tem mais 2, né? E aí mas será que eu vou esperar sair de novo? Vai que eu caio na mão de um profissional ou, enfim, ou ela dá uma dor muito grande no momento que eu não posso, né, atender. Então, às vezes, estou pensando de forma preventiva, né? Tipo, pensando em saúde, não em resolver. Isso eu acho que todo mundo faz, né? Existe hoje até, né, eu não sei se funciona, mas são aquelas análises de DNA, né? De propensão de alguma coisa que pode ter. Outro dia a gente estava pensando em fazer até São metodologias para a gente realmente se manter saudável, né? Então, hoje tu pode fazer realmente uma avaliação genética, fazer um mapeamento genético e tu ter uma ideia, claro, isso pode gerar aflição, né? Não quer dizer que necessariamente tu vá desenvolver aquelas doenças, mas tu tem maior propensão genética a desenvolvê-las. E aí tu pode tomar atitudes preventivas para que tu não as desenvolva, né? Então, isso é pensar de maneira preventiva e isso, com certeza, a genética é uma das grandes áreas aí hoje que está crescendo cada vez mais e gerando muito interesse nas pessoas e que antigamente custava $1 trilhão de dólares lá para fazer a primeira mapeamento genético, lá o primeiro que foi feito, e hoje a gente faz isso por R$200 mais ou menos, né? E dá para fazer pela internet e assim por diante. Então, o legal é isso, que com o passar do tempo a tecnologia vai ficando mais barata e vai ficando mais acessível e nos ajuda a viver melhor, viver com mais saúde, né? Viver com mais qualidade, viver mais tempo, né? E aí vem outra questão legal, que é quando eu digo com os colegas, converso com os colegas da área da saúde, cara, eu não sou obrigado a passar minha vida inteira fazendo exatamente a mesma coisa. Porque antes as carreiras eram curtas, a gente vivia menos, a gente adoecia mais rápido e hoje a gente vive 70, 80 anos com excelente qualidade. Então a gente pode continuar sendo significativo, fazendo coisas diferentes ou ressignificando a nossa carreira ao longo do tempo, desde que a gente abra a cabeça para aprender coisas diferentes. E aí a gente tem que mudar a mentalidade, né? Então, o meu livro, que a gente está com ele aqui na mesa, eu falo muito isso, sobre mudança de mentalidade, a mudança do mindset, né? Então, a gente ter essa mentalidade diferente para poder aproveitar o momento que a gente está vivendo, que esse é um momento maravilhoso. O mundo nunca mudou tanto num período de tempo tão curto, né? Então, nos últimos 20 anos, o mundo deu muito mais voltas que tinha dado até agora, né? Durante toda a existência da raça humana na Terra. E isso é legal porque a gente está vivenciando isso, a gente está vendo isso, a gente está enxergando isso. Então é o momento mais dinâmico da história da humanidade. E a gente tem 2 maneiras de ver isso, né? Ou com um olhar pessimista, e aí vem aquela coisa da mentalidade fixa, do mindset fixo, que é, puxa, eu tô velho demais para isso, eu não tenho, é difícil de aprender, isso aqui não é do meu tempo, o mundo está mudando muito ligeiro, tudo está ficando muito chato, eu não entendo os mais novos. E, pelo outro lado, tem os que têm um pensamento positivo, né?
eu chamo as pessoas que são os racionais, né? Ou eu sou um pessimista emocional, ou eu posso ser um otimista racional, né? Eu começo a olhar e eu vejo que é o momento do mundo que a gente tem menos fome, é o momento do mundo que a gente tem menos guerra, e a gente fica apavorado que tem uma guerra sendo televisionada, mas a gente tinha dezenas de guerras acontecendo, só que a gente não ficava nem sabendo, né? E o mundo hoje ele é muito melhor, né? Então a gente está vivendo um mundo melhor e a gente está vivendo um mundo mais acessível, tem um monte ainda de problemas que a gente tem que resolver, mas com certeza é o melhor momento da humanidade, pelo menos para os otimistas. A gente sempre brinca até, né? A gente tem aquela coisa de ter um título, né? Eu sou não sei o quê. Não é, eu estou, né? Hoje em dia eu estou fazendo tal coisa, eu estou em Santa Maria, mas não é que eu sou de Santa Maria, eu sou arquiteto, aquela coisa rígida, né? E aí tu acaba, às vezes, te podando de olhar para fora e ver novos horizontes com essa quantidade de novas áreas e coisas novas que surgem a cada dia, né? Então, se tu pudesse dar uma dica, né? Imagina assim que o teu filho resolveu fazer medicina e como é que tu diria para ele, como é que tu pensaria, estimularia ele a ter a formação dele, né? Que a gente já sabe hoje em dia que não é simplesmente ir lá na faculdade e sair de lá, né? Na verdade, a dica que eu dou para todo mundo que está entrando numa universidade, 30% do conhecimento que a gente tiver no primeiro ano da faculdade, no terceiro ano já está totalmente obsoleto, não serve para mais nada. Se a gente pegar currículos estanques ainda, tu imagina que tu vai passar ali 5 anos, 4 anos, 6 anos, e tu vai sair dali, aquele conhecimento quase não serve para nada no mercado. Isso em todas as áreas, né? Então hoje tu não pode ficar à mercê única e exclusivamente do currículo. E está mudando, tem algumas universidades, faculdades que já estão trazendo alguns temas para a grade, até pela pressão e necessidade que os alunos têm trazido, seja de empreendedorismo, seja de inovação, seja de gestão, coisas diferentes, marketing, né, vendas. Tá? Todo mundo é um vendedor. Eu, como médico, eu sou um vendedor. Eu passo o dia inteiro me vendendo, vendendo as propostas que eu trago para os meus pacientes e assim por diante. Então, são várias habilidades que a gente deveria desenvolver em qualquer área. E aí vem o grande lance, talvez, desse momento, o grande fator que a gente tem que prestar atenção, que é o autoaprendizado. Ou seja, a informação está aí, está disponível, basta a gente conseguir filtrar aquilo que realmente é uma informação adequada, correta, válida, e aí a gente tem que buscar fontes confiáveis de informação, mas eu posso aprender sobre absolutamente quase tudo hoje através da internet, eu posso ter contato com pessoas do mundo inteiro, eu posso fazer um networking em qualquer área, então é uma área que a gente se interessa. A primeira dica é começar a acompanhar pessoas que já estão surfando aquela onda, que já estão disponibilizando, compartilhando conhecimento naquela área. Isso é uma forma muito interessante de hackear o conhecimento das pessoas que já estão à nossa frente. Se aproxime dessas pessoas com um interesse real de aprender e de se aproximar delas realmente porque você autenticamente se interessa por aquilo, não só para aparecer. E isso já é o primeiro passo. E no momento que a gente vai mudando a cabeça e vai vendo que tem outras coisas que não são só da área técnica, a gente começa a abrir o nosso leque. E isso vai fazer com que a gente tenha muito mais possibilidades como profissional. Então, hoje, o mundo busca profissionais criativos, profissionais que saibam trabalhar em equipe, pessoas que tenham a mente aberta, que tenham a questão da diversidade de forma muito quase natural, digamos assim, mas não é diversidade de credo, de raça, de cor, é diversidade de pensamento, né? A gente tem que entender, saber conviver e aprender com pessoas que pensam diferentes da gente. Se todo mundo aprendesse uns com os outros, políticos de diferentes vertentes aprendessem uns com os outros, nós como cidadãos com certeza teríamos governos muito melhores. Como médico, se todo mundo da área da saúde se ajudasse, com certeza o ambiente seria bom para todo mundo. Como paciente, como cliente, se os médicos interagissem mais entre eles, interagissem mais com as outras áreas da saúde, todo mundo se ajudasse para ter um ambiente realmente extremamente favorável a que a gente acabasse com os atritos que existem na jornada do cliente na área da saúde, isso ia mudar a vida de todo mundo. Então, acho que esse é o momento do mundo que a gente está mais aberto para esse tipo de questão e muito menos preocupado sobre o título, sobre o certificado, sobre a escola de onde tu veio. Então, isso é uma grande
possibilidade para que a gente possa, independente de onde a gente viver, seja no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Piauí, a gente consiga fazer a diferença na vida das pessoas em qualquer lugar do mundo através da tecnologia. Então, é um momento mais maravilhoso da face da Terra em que você pode tocar a vida das pessoas, independente de onde você esteja, da onde você, a formação que você tenha, desde que você tenha a cabeça aberta para compartilhar, para aprender. E isso é maravilhoso. Né? Eu vejo isso muito mais claro para essas gerações futuras, né, daqui para frente. E para nossa, às vezes ainda temos alguns amigos que têm um pouquinho de resistência. Mas e como é que a gente pensaria assim pro médico, aquele que já tem a clientela formada, já tem o dia a dia do jeito que ele gosta? Como se manter atualizado, né, e se manter inovador? Tu tem atendido pessoas de que média de faixa etária que tu tem conversado mais? Quem são as pessoas que te buscam assim para me ajuda a como me posicionar, como mudar, enfim? Eu tenho mais ajudado colegas na faixa etária dos 40 e poucos, 50 anos a ressignificar sua carreira, porque alguns que já estão enxergando que as coisas estão mudando de maneira muito drástica na sua área e que eles estão vendo que até hoje o que garantia um sucesso ou geração de valor econômico para eles, o futuro não parece ser tão bom assim, e que eles, poxa, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso entender esse mundo, eu preciso entender o digital, eu preciso entrar no digital. Então essas são as pessoas que eu mais tenho atendido, mas recebo muita pergunta assim, do pessoal que está iniciando carreira, o pessoal que está às vezes jovem, entrando na faculdade ou pensando em fazer medicina. Será que ainda vale a pena fazer medicina? Eu acho que vale, desde que tu tenha a cabeça aberta, né? É óbvio, não adianta eu focar em outras habilidades se eu não tenho uma parte técnica muito sólida, né? Saúde, ela é algo muito sério, a gente tem que ter uma parte técnica muito sólida. Então, em cima de ter uma base, um alicerce técnico muito bom, ou seja, eu preciso estudar muito, eu preciso ser muito bom tecnicamente, em cima disso, se eu agregar todas essas outras habilidades, essas soft skills aí, eu consigo ser um profissional muito melhor, eu consigo ajudar muito mais as pessoas. Se eu estou focado só no técnico, eu estou perdendo hoje espaço, e aí não adianta depois eu ficar chorando as mágoas, dizendo que eu sou tecnicamente muito bom, fiz doutorado, pós-doutorado, eu sou tecnicamente uma referência, mas o meu consultório tem menos paciente do que do jovem médico ali que tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Então não adianta ficar chorando o leite derramado. A gente precisa realmente entender aonde que está a atenção hoje das pessoas, e o boca a boca não é mais pessoal, o boca a boca hoje ele é digital. Então por isso que o médico tem que entender que nós não somos mais escassos, e existe hoje quase 350 escolas médicas no Brasil, são mais de 35 mil novos alunos que entram todos os anos numa universidade. Em 2020, em plena pandemia, nós passamos de mais de 500 mil de médicos atuando no Brasil. Hoje a gente já está quase com 600 mil médicos no Brasil, e a tendência esse número é crescer exponencialmente. Então tem grandes cidades hoje no Brasil que tem a mesma concentração ou mais médicos do que em qualquer país de primeiro mundo. Porto Alegre, por exemplo, tem 9,9, quase 10 médicos para cada 1.000 habitantes, enquanto que uma média ideal pela Organização Mundial de Saúde seria 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes. Ou seja, eu vou ter muito mais competição, muito mais acirrada na capital do que no interior. Na média, no interior do Rio Grande do Sul, a gente tem 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, até isso, escolher o mercado, escolher onde é que você vai, qual é a especialidade mais adequada, tudo isso exige pensar a carreira médica. E o profissional de saúde, ele não pensa a sua carreira, ele vai meio na intuição. Pega o primeiro plantão que oferece para ele começar a trabalhar depois da faculdade, ele já começa a fazer as contas daquele primeiro dinheirinho, o dinheiro vai entrando relativamente fácil, porque 97% dos médicos, por exemplo, que se formam, têm emprego garantido. Em compensação, cada vez esses empregos pagam menos, tu tem que viajar, então, muito médico morrendo em acidente de carro entre uma cidade e outra. Mas se a gente for olhar já a enfermagem, o nível de empregabilidade logo após a faculdade está cada vez menor. Ou seja, são sinais de que as coisas estão mudando, o tempo está mudando. E mesmo se eu esteja hoje com o meu consultório cheio, se o meu plano é daqui a 10, 15, 20 anos eu estar no mercado, eu preciso abrir o olho, porque as coisas estão mudando muito rápido, e eu preciso me atualizar para me manter
da crista da onda, como você diz, né? Não ficar obsoleto antes de ficar velho, é o que eu costumo dizer para as pessoas. Me cortem, por favor, eu falo muito, sou palestrante. Não, muito legal, mas é que a gente eu gosto de entrando. falar, senão você me deixa falando É que a aqui. gente tá entrando, né? Eurico, aproveitando, né, já que você está trazendo essa questão de mudança de mindset e tudo mais, o quanto deva ter profissionais resistentes também, né? Eu fico pensando aqui quantos profissionais mais velhos que você atende e daqui a pouco tem essa cabeça mais fechada, né? Como fazer com que eles consigam enxergar um pouco essas mudanças aí, toda essa inovação. Sabe que ele estava falando aqui sobre o digital, né? E o médico que não está no digital, né? E eu fico fazendo analogia com o passado. Existia aquele profissional da saúde que optava por dar aula numa universidade, né? E aí ele tinha uma evidência, ele se forçava a estudar, enfim, é uma série de benefícios que tornava ele uma autoridade, né? E hoje é a mesma coisa, só que em nuggets, né? Em nuggets de 30 segundos, né? Que a pessoa avalia, ela grava um vídeo e ela tem uma audiência, né? Então, eu acredito que é a mesma coisa, olha só que é uma releitura, né? E às vezes tu ressignificar isso, às vezes eu vejo que pessoas olham o digital e ficam pensando, mas aquela pessoa ela quer aparecer, vê de uma forma pejorativa uma coisa que a mesma pessoa, outra pessoa, ela olha com um rótulo diferente. Isso aqui é uma ferramenta que eu posso conectar com a minha audiência, isso aqui é uma ferramenta que eu posso promover a inovação que eu quero implementar, né, na cidade. Então, eu acho que as grandes diferenças, às vezes, é no rótulo que a pessoa coloca para o instrumento, né? A tua fala tem duas coisas bem legais que dá pra gente trazer. Primeiro, tu conceitou muito bem a medicina 3.0. A medicina 1.0 é a medicina quando surgiu as primeiras faculdades de medicina no Brasil, lá em final dos anos 1800 alguma coisa, a primeira faculdade de medicina foi na Bahia. Depois a gente vem com a segunda fase e começam a surgir essas especializações, a gente tem a medicina 2.0. A medicina 3.0 é quando o academicismo ele é bem grande, onde que a referência é o professor universitário, o chefe da cadeira na universidade, essa é a referência. Aí vem a medicina 4.0, que é quando entra a tecnologia com a internet nos anos 2000, e aí a gente começa a ter, então, a repercussão dos médicos na rede, né? Na internet, e aí a referência não é mais o professor. Começam a ser as pessoas que compartilham conteúdo e que se tornam referência através do marketing de conteúdo, né? E hoje a gente tem a medicina 5.0, que a gente alia a tecnologia com a conectividade. Então, cada vez mais, esse mundo vai ser completamente conectado e nós vamos estar gerando dados o tempo inteiro. Então, já que aqui a gente está no local de engenharia e arquitetura, né, a gente vai ter casas inteligentes, quartos de hospital inteligentes. Nós vamos ter espelhos inteligentes, banheiros inteligentes que vão estar coletando dados nossos o tempo inteiro. Então, vai ser uma medicina muito mais voltada para dados, né? A gente vai ter soluções muito mais realmente baseadas em dados e aí a gente vai ser mais eficaz para dar as respostas. Só que aí é que vem a questão da tecnologia. Quem é que sabe, quem é que consegue lidar com tanto dado? É a tecnologia, é o computador, é a inteligência artificial, é a computação quântica. Eu, como ser humano, eu sou muito melhor para dar respostas com poucas informações, e aí vem o papel do médico. E quando eu tenho muito dado, muita informação, aí vem o papel do poder da tecnologia, né? Então, essas aqui são as fases da medicina, já que tu trouxe a questão do grande professor. Não desmerecendo a academia, mas hoje a academia está muito distante da realidade e existe um abismo, infelizmente, no Brasil, que é o que talvez nos impeça da gente ser um país de primeiríssimo mundo hoje, porque a gente gera muita ciência, mas a nossa academia ainda está ancestralmente distante do negócio, do business, né? Se a gente for olhar o Parque Tecnológico de Stanford, que é da década de 50, o que eles fizeram? O que eles pensaram? O que fez com que o Vale do Silício surgisse? Essa conexão da academia com a ciência, né? E aí depois a gente tem o capital de risco, depois a gente tem a rebeldia das pessoas que fazem esse ecossistema funcionar de maneira única, né? Hoje a gente tem vários pontos de inovação no mundo e esses hubs estão crescendo cada vez mais, graças a Deus. Mas por quê? Porque o pessoal teve a visão de unir a academia com o negócio, com as empresas. E aqui no Brasil a gente é muito acadêmico, a gente gera muita ciência, nós somos aí o 12º país no mundo em gerar papers, publicações, mas nós somos varia, 70º, 68º, 65º máximo que a gente já teve em patentes.
Ou seja, a gente está muito distante de transformar essa ciência em negócio. E quando a gente transforma a ciência em negócio, aí é que vem o benefício para as pessoas, porque aí é que o país cresce, aí é que gira a economia. Então, é triste para a gente ver gente espetacular, brasileiros terem que ir para fora para poderem receber recursos e estar num ambiente politicamente, economicamente mais estável para transformar o seu conhecimento técnico em negócio. Então, isso é um abismo que a gente tem aqui no Brasil que a gente precisa transpor para crescer e ser um país cada vez melhor e gerar mais economia, gerar mais emprego, né? E eu acho até, Eurico, que em não sei, um vídeo teu que eu escutei, tu falava muito sobre os pontos comuns entre empresas realmente inovadoras, né? E eu acho que vem muito nisso que tu tá falando, assim, que não adianta tu ter o conhecimento, tu não vai pra prática, né? Tu não colocar em ação. E quantas vezes a gente fala muito isso aqui, inclusive, né, Errar, na né? GR. Errar e se permitir errar. Vai lá, faz. A gente empaca, né? Tu fez, meu Deus, agora eu já sei tudo. Tá, e agora o que eu faço com todo esse conhecimento, né? Então, eu acho que as empresas aí que realmente a gente vê deslancharem e serem referências em inovação, tudo é porque realmente eles pegaram aquilo lá e botaram na prática. Sabe uma coisa que a gente viu no Vale do Silício lá, que as empresas de Venture Capital, que são as empresas que investem, né, no empreendedor, eles fazem uma entrevista, né, de investimento. E eles sempre pegam aquele empreendedor que errou, né? Ou errou bastante. Então eles perguntam para a pessoa contar uma história. Se ela tem uma história, um gênio, tem uma história de grande sucesso e nunca errou, eles preferem não botar o dinheiro, mesmo correndo o risco de perder uma grande oportunidade. Porque ele não sabe como que essa pessoa vai lidar com o erro, né? Porque o grande mérito não é investir nas pessoas que são mais inteligentes, mas que são as mais persistentes, né? Isso eu achei muito bacana. Perfeito, isso é o Startup Way, né? O modelo de pensar de startup, né? Então é build, né? Então eu vou construir, measure, eu vou medir para ver se eu estou no caminho certo e learn, eu vou aprender com esse negócio. E aí eu vou ver se eu sigo fazendo, repetindo esse ciclo de construir, medir e aprender, ou se eu vou pivotar, né? Vou me direcionar para outra área. E nisso, empreender significa arriscar, né? Então, o empreendedor é a pessoa que corre todos os riscos físicos, econômicos, sociais, né? Tinha uma época que a gente tomava tanto pau que a gente tinha no protetor da screen ali aquela frase do Balboa lá. Não interessa, né? O que interessa é quantas vezes tu consegue levantar. Quantas vezes né? eu levantei, quantas vezes eu bati, mas quantas vezes eu levantei. It's all about, né? Quantas vezes tu levanta. Na verdade, assim, ó, quando a gente fala em errar na medicina, isso tem isso gera muita... como é que eu vou errar com vidas, né? A gente não erra quando tu vai estar lidando com a pessoa, mas tu tem um monte de processos que tu pode testar. Ou seja, como é que é a jornada do cliente no teu consultório? Como é que ele chega na tua clínica? Como é que é o atendimento da tua secretária, da tua telefonista? Como é que é a chegada dele no prédio? Sabe que isso aí ele levantou uma bola aqui importante, né? Bora? Porque, a gente faz 3 anos que pesquisa o produto antes de lançar, né? E como foi levantado algumas dores que a gente conseguiu entregar, a arquitetura foi muito inteligente em trazer como resposta, né? Que é a experiência do cliente, né? E é muito gratificante agora a gente está quase por vias de fato de entregar o produto imobiliário e vir alguém que, né, que valoriza e tem essa percepção, né? Então, a gente entregou lá, os fluxos vão ser facilitados, mas tudo porque a gente escutou o mercado, né? Escutou as pessoas que estavam ali né, no nosso ecossistema da saúde, sentindo essas dores, trazendo esses insights, né? Perfeito, isso é co-criar com o cliente, é a visão mais moderna que a gente pode ter de empreender, é exatamente isso. Só que as pessoas não estão acostumadas com isso, né, Gia? E aí aquela coisa, no início vão te dizer que tu é maluco, tá botando dinheiro fora, tá rasgando dinheiro, no meu caso, vai deixar de ser médico, vai virar youtuber, vai virar não sei o que, tiktoker, sei lá o que. E hoje as pessoas me procuram para perguntar como é que a gente faz. Então tem uma frase de um livro do Warren Buffett que eu gosto de usar, que diz assim, cara, não existe diferença entre a gente estar errado ou estar muito à frente do seu tempo. Só o tempo é que vai nos dizer, né? Mas com certeza vocês estão fazendo o dever de casa e pelo que eu vi, vocês vão entregar um produto extremamente pensado para as dores, seja dos profissionais de saúde, quanto para as dores dos clientes da área da saúde. E é um ambiente que eu gostei muito, porque foi um prazer ter vindo conhecer o empreendimento, porque é um empreendimento que tu sente que ele é voltado para a saúde, não é voltado para a doença. Então isso é muito legal, é um ambiente que para tu te sentir bem.
E isso que a gente tem que pensar na saúde. A gente tem que pensar em formas de a gente melhorar a jornada do cliente, fazendo com que as pessoas tenham experiência. Quando se a gente for olhar numa escala de valor econômico, a gente vai ver que commodity, que é o serviço médico, hoje um atendimento, de fazer um diagnóstico e prescrever um tratamento, isso é commodity. Então, commodity é arroz, feijão, soja, ou seja, é abundante, tem em tudo quanto é lugar e ele tem um preço tabelado geralmente baixo, né? Aí quando eu dou uma mudada nisso, eu já criei um produto, daqui a pouco eu crio um serviço, mas hoje as pessoas estão muito mais dispostas a investir seu tempo e seu dinheiro e a valorizar experiência. Então é o que a gente aprende lá, lendo os livros da Disney, né? O modelo Disney de gestão, e é entregar experiência para as pessoas. Então, o que falta para a gente entender que na saúde a gente precisa entregar experiência positiva para as pessoas? Então, quando a gente enxergar isso, entender isso, a gente vai entender que a gente precisa sair imediatamente da zona do conforto, porque por melhor que seja o meu atendimento, às vezes como médico, a jornada do meu cliente até chegar dentro do meu consultório é extremamente atritada. E se eu começar a olhar para fora do meu consultório, começar a prestar atenção, eu vou ver que tem muita coisa que eu posso melhorar para entregar realmente excelência para as pessoas. E, cara, não tem nada mais satisfatório para um empreendedor do que saber que tu está entregando excelência, que as pessoas estão felizes, que estão realmente levando adiante aquilo que tu fez com tanto carinho, repercutindo aquilo positivamente. Então, eu estou saindo... vou sair aqui de Santa Maria bastante impressionado aí quando a gente se conheceu lá no Vale, tu me falou com muita empolgação do empreendimento, né? E realmente assim a tua empolgação faz jus ao que eu vi ali. Às vezes a gente Parabéns. a gente viu um vídeo do Bill Gates explicando a internet no programa do David Letterman. Essa é fantástica. Em 1995, né? E ele falando das vantagens da internet. E ele ali, não, mas por que tu nunca escutou falar em rádio, né? Porque ele dizia que tu podia escutar um jogo, né? Ah, mas você pode ir. E tudo ele tinha uma saída, né? Ah, o conteúdo. Ah, mas eu assino as melhores revistas lá de charuto, não sei o quê. E ele, mas então tá. Daí no final ele conseguiu. Então tá, na internet tu vai conseguir achar um cara que gosta de beisebol, ele estuda charuto e coisa e tal, e tu vai poder conversar com ele. Ele, não, aí sim, né? Não, acho que tá. E isso é legal da gente sentir, né, essa mudança, essa rapidez de tudo que tá mudando, de ver que tem pessoas, né, que estão pensando assim, mas ao mesmo tempo, por exemplo, esse espaço aqui, né, a gente tá fazendo o Vita Talks porque a gente tinha esse objetivo de exatamente gerar esse tipo de conteúdo, né, para esses profissionais que vão estar dentro lá do Vita, porque não adianta a gente... Como é que é a história do hardware, do software, do celular? A gente sempre usa uma analogia, gente, eu adoro usar, que o Vita Center, ele é o hardware. Então agora, tu viu, agora eu sentei contigo e cara, o que tu achou lá? Então eu tô falando com um cara que entende de TI, vamos dizer assim. E cara, que software que a gente conecta lá, né? Fica ali, 15 minutos conversando, né? Como é que a gente pode fazer isso aqui ser uma coisa excepcional, sabe? O iPhone... Ele só vai ser excepcional se ele tiver os softwares corretos, né? Porque senão ele só vai apertar aqui e ele vai ligar uma luz, né? E é isso que a gente quer com Vita, né? Agora é trazer os profissionais alinhados, né, com isso. E às vezes aqueles que não são tão alinhados, mostrar um caminho, né? Mostrar as ferramentas e como é que a gente pode pensar mais no cliente, dar esse atendimento, porque não adianta a gente criar todo esse caminho, esse fluxo do cliente chegar até a porta do consultório e do consultório para dentro não seguir essa visão, esse atendimento, né? Então, a gente gostaria até que tu explicasse mais um pouco quem quer te contactar, quem quer ir numa missão, como é que acontece esse trabalho também, né? Fazer uma propaganda agora. Não, até porque é muito interessante, né, Eurico, quando o Jean chegou empolgado, dizendo que tinha ele conhecido e tudo mais, um médico no Vale do Silício que leva médicos, profissionais da saúde. Então, explicar um pouquinho aí pra gente como que funciona. E que vai levar para Israel, até eu fiquei curioso com essa missão de Israel aí. Sabe que tudo isso surgiu de uma maneira muito aleatória, assim. Na verdade, eu estava muito tranquilo dentro do meu consultório, fazendo as minhas coisas. Graças a Deus, eu sou referência da minha área, da minha região, na região de Santa Cruz. E como eu sempre investi em tecnologia no consultório, tecnologia de ponta, em função pulmonar avançada, várias coisas, acabei me tornando, de certa maneira, referência. E estou muito bem, estou na minha zona de conforto, minha clínica está cheia. E um amigo estava fazendo um curso de negócio de palestras com o professor Roberto Chiniachik, que é um psiquiatra, palestrante, autor conhecido, e ele me disse que eles estavam fazendo um evento em São Paulo, que ia ser ao vivo, e que um curso lá, e que ele estava escolhendo pessoas que trabalhassem com projeto social. Eu
capitaneava um projeto esportivo com educação através do esporte, com judô. Sou judoca a vida inteira, treinei aqui em Santa Maria, no Corinthians, no Avenida, no ATC. E aí eu mandei um vídeo, assim, de maneira totalmente... mais para satisfazer o meu amigo que estava me pedindo para mandar o vídeo do que qualquer outra coisa, e acabei sendo escolhido. E quando cheguei lá, eu enxerguei um mundo que eu nunca tinha visto de dentro das 4 paredes do meu consultório, em que o pessoal falando sobre marketing, falando isso lá em 2015, por aí, 16, dizendo que agora o negócio não era mais texto, era vídeo, que o negócio ia ser o YouTube, que marketing, aí eu vi um monte de pessoas jovens fazendo uns troços fantásticos, negócios imensos, e comecei a ouvir falar sobre startups, e aí voltei de lá já com a cabeça para fazer alguma coisa. Puxa, eu preciso conhecer gente de marketing, eu preciso divulgar o que eu faço, e a partir daí começou uma caminhada de autoaprendizado. E uma das coisas mais legais de tudo isso foi que eu comecei a me interessar cada vez mais, comecei a ver que tinha muita coisa que eu fazia de maneira intuitiva e que tinha nome, né? Então a gente começou a dar nome para as coisas dentro do empreendedorismo. Aí eu fui descobrir que eu tinha um coworking de saúde, eu tinha salas mobiliadas que eu locava de acordo com a necessidade dos meus colegas, desde a clínica hoje tem uns 10 anos, e aí eu fui começando a dar nome para muitas coisas. E dentro dessa caminhada como médico, tu sempre quer fazer o melhor, aprender no melhor lugar, aprender porque a gente tem muita responsabilidade, né? Então, cara, onde é que eu aprendo sobre inovação? O lugar mais inovador do mundo, Vale do Silício. E então, por intermédio da editora Agente, que era ligada ao professor Roberto Chiniachik, eu estava assistindo um webinário. Daí, por que às vezes uma conversa, uma palestra, tem gente que diz, a palestra não serve para nada, o negócio é que tu aplica, mas às vezes uma palavra que encaixa, às vezes, no que tu tá procurando, tu tá com uma curiosidade e aquilo te mobiliza. Então, me mobilizei. Numa fala do autor Maurício Benvenuti, que é um gaúcho, e que tem autor de alguns livros. Isso era um webinário do primeiro livro dele, Incansáveis, e ele estava contando que eles tinham imersões no Vale do Silício. E eles, poxa, não tem nenhuma em saúde. E eles, cara, que legal, nós vamos ter a primeira imersão em saúde. E eu fui o aluno 01 da imersão em saúde, então fui para o Vale em março de 2018, com eles a primeira vez, me apaixonei pelo propósito da empresa, a Startse, que é uma empresa que conecta empreendedores brasileiros com o Vale do Silício, hoje é uma empresa de educação, e tem a Startse University, está com diversos polos em vários lugares do mundo, inclusive lá em Palo Alto, no coração do Vale do Silício. Onde era a sede da Google, né? Exato, a primeira sede da Google. E aí fui para lá, me conectei com eles, fui numa outra imersão deles no final do ano, trabalhei como voluntário, paguei minha passagem, meu hotel, fiquei lá trabalhando, carregando cerveja lá com o Anderson, querido amigo, que até hoje trabalha na Startse, e foi muito legal, porque essa conexão que o Jean disse assim, poxa, o cara é médico, eu tava lá carregando as coisas, como é que é trabalhar na Startse? Eu não, sou voluntário. O que tu faz? Eu sou médico. Tu é médico. Eu tava lá carregando cerveja, servindo cerveja, todo dia tem um happy hour, o lugar é tão envolvente, transforma tanto essa parte que tu... o Gia não tinha dito, essa parte de como é que foi, era com cerveja. Dá vontade de pedir pro cara, cerveja e pizza. Posso ficar servizinho, cafezinho aqui, só pra escutar um pouco mais, sabe? Cerveja e pizza, é assim que os negócios são feitos, é a hora que tem o networking. A gente já falou que aqui agora, nas próximas conversas, é regado vai ter uma bebidinha, o pessoal já... E aí, com todo esse negócio, pra finalizar, encurtar uma história longa, mas que eu já alonguei bastante, eu comecei a tudo que eu fazia eu conectava com a Startse, então eu sou muito assim de conectar as pessoas, então as pessoas que eu curto eu vou conectando elas, eu vou numa palestra, poxa, tem um cara muito legal que eu dei palestra com ele uma vez, eu trago as pessoas comigo, então isso as pessoas chamam de networking, mas eu pratico algo que é o netweaving, né? Netweaving significa tu conectar pessoas pelo simples prazer de conectar as pessoas sem o interesse comercial, que o networking tem o interesse comercial, e o netweaving não, tu conecta as pessoas, eu acho que esse é o mundo de hoje, é o mundo de compartilhar, né? E aí fui começando a conectar as pessoas, conectando com a empresa, aí me chamaram para dar aula em alguns cursos, eu dei aula em todos os cursos da área da saúde que a Startse tinha, eles tinham um Health Tech, um evento para mais de 1.000 pessoas em São Paulo, eu palestrei, e aí eles iam acabar com as missões nichadas, iam só fazer missões gerais, por uma questão estratégica da empresa, eu disse assim, poxa, eu quero manter essa de saúde. Posso? Pô, Eurico, tu é nosso parceiro que está sempre aqui, com certeza, vai ser um prazer. E aí, desde 2019,
Nós somos 2 médicos no Brasil que capitaneamos as imersões de saúde. Um que fica no norte, um colega oftalmologista, e eu que pego aí da metade do Brasil para baixo, mas também tenho clientes da parte do norte lá. Então esse ano a gente esteve lá em maio, tivemos agora em julho, não faz nem um mês que a gente voltou de lá, e no dia 5 de dezembro a gente tem a 3ª turma desse ano. É um grupo de 30 profissionais da área de saúde, não só médicos, pessoal de laboratório, da indústria, de startups, empreendedores em saúde, profissionais da área da saúde como um todo. A gente fica uma semana, uma imersão realmente, já passou por essa experiência lá, e é espetacular, a cabeça da gente vira 360. A minha virou nessa primeira ida para lá, e aí hoje eu sou aí o head dessas imersões. O ano que vem a gente vai ter uma em Israel, provavelmente entre março e abril também. E fora isso, eu tenho palestrado bastante sobre esses temas no Brasil afora. Aí lancei o ano passado o primeiro livro aqui, o Muito Além dos Plantões e Convênios, pela Alta Books. E agora, mês que vem, a gente está lançando um segundo livro, que é o Mindset Médico, que é empreendedorismo e transformação digital na saúde, em que eu escrevo com o Mind, tem o númerozinho 7, porque nós somos 7 autores. Então aquela coisa de eu conectar as pessoas, são as pessoas que eu voltei do Vale do Silício com a missão de conhecê-las. Esse aqui, alguns deles, são os médicos do Rio Grande do Sul que já estiveram aqui, que já têm essa mentalidade, e eu comecei a me aproximar, porque tu tem que achar tua tribo, né? As pessoas que estão pensando parecido contigo. E aí tu vê, olha, a quantidade de produtos e de oportunidades que surgiram a partir da tua vontade de querer aprender algo sobre alguma coisa. E o mais legal, para fechar, assim, já que eu já falei um monte, eu não calo a boca, mas a gente tem aqui um quadro atrás da gente aqui falando sobre inovação, né? Então, qual é a coisa mais legal sobre inovação que eu aprendi e me envolvendo com inovação? Depois eu posso falar da minha startup também, não me esquece. Tem mais. Tem startup, tem o livro, ainda a gente tem que falar um pouquinho mais. Não, só para lembrar, a gente vai colocar depois aqui no vídeo, a gente coloca os livros, né? Também. Põe o teu contato, que eu acho que por lá que daí o pessoal para conseguir pegar mais informações sobre claro, vai ser um prazer. As imersões. Tá, mas vamos lá, falar sobre... Sobre inovação, claro. Assim, ó, qual é a coisa mais interessante? É quando você se envolve com inovação, você elimina uma série de preconceitos extremamente arraigados em você. Então, como médico, eu perdi tirei muito preconceito que eu tinha com coisas diferentes, com coisas novas, com ideias novas, e que às vezes a gente começa isso aí é charlatanismo, isso aí não é medicina, isso aí não sei o quê. Então a gente começa... Eu sou muito científico, né? Então eu continuo sempre buscando a parte científica para valorizar aquelas coisas, mas tem muitas coisas que demoram muito tempo para se provarem cientificamente, serem aceitas, e às vezes a gente se enche de preconceito e lá na frente a gente entende que aquilo realmente era uma inovação que fazia todo sentido. Então eu acho que a inovação, ela proporciona para a gente flexibilidade cognitiva, ou seja, pensar fora da caixa, ver as coisas de uma maneira diferente, menos preconceituosa. Acho que isso é o maior aprendizado que eu trouxe até hoje, me envolvendo e aprendendo sobre inovação. Outro dia um colega falou em não pensar fora da caixa, em destruir a caixa. Se tu pensa fora dela, em algum momento volta e pensa dentro de novo, cara. Ela tá ali. Ela tá viva. Mas sabe que eu não concordo com destruir a caixa pelo seguinte, quando tu traz muita inovação, as coisas são muito diferentes e muito novas, e isso assusta as pessoas. Então é importante para todo mundo que inova, ele traga junto a familiaridade. Então é muito importante eu ter referências, eu ter a familiaridade. Então, como profissional da saúde, eu tenho que ter a minha caixa técnica muito bem estruturada, formada, organizada. Aí eu posso sair fora, posso fazer coisas diferentes, aprender coisas diferentes, não ficar só na caixa. Eu acho que a grande dica é essa. A gente gasta muito tempo estudando as mesmas coisas como um especialista. É como se a gente fosse um corredor de 100 metros rasos, em que eu passo treinando para melhorar 1/1000 de segundo. 1/1000 de segundo na minha prática do dia a dia não vai fazer tanta diferença na vida das pessoas. Agora, se eu adquirir flexibilidade, aprender outras coisas, aprender a me comunicar melhor, aprender várias outras coisas diferentes, o que vai acontecer? Eu vou ser um melhor profissional, eu vou atender melhor o meu cliente, eu vou olhar para o meu cliente de uma maneira diferente. Eu acho que esse é o grande lance. Seja tecnicamente muito bom, mas não foque só na parte técnica. Colocando isso na prática, até para o pessoal, de repente, tem um pouco de curiosidade do teu dia a dia, como é que tu conseguiu inserir isso na tua rotina, né? Porque eu acho que a gente, no automático, é isso. Tu vai querer estudar mais sobre aquele caso, né? Como é que tu consegue... sem se culpar, né? Porque às vezes a pessoa tá olhando, eu não posso estudar essa área porque isso não é o meu foco principal, digamos assim, né? Na verdade, é tu começar a te dar conta que talvez aquilo que tu faça no dia a dia, de maneira repetitiva,
talvez ele não seja o que possa te garantir o melhor sucesso ali na frente. E que se tu não mudar aquilo, tu tá imerso naquela rotina que a gente passa a vida inteira lutando para chegar na zona do conforto. Ou seja, eu sei como fazer, eu faço bem e eu tenho bastante cliente. Só que o que acontece? Tu não cresce. E às vezes tu vai estagnar. E ao longo do tempo, alguém vai te ultrapassar, alguém vai fazer coisas diferentes, que vai chamar mais a atenção das pessoas. E a maneira da gente se manter à frente é a gente sempre ser protagonista, ou seja, a gente sempre tá trazendo coisas novas, coisas diferentes antes dos outros. Então, ser um protagonista ao falar de marketing, ao botar minha imagem no vídeo, a falar sobre carreira, a falar sobre gestão, isso me agregou várias coisas e os meus clientes, no primeiro momento, eles dizem, ele não tá mais dentro do consultório, o pessoal vai te olhar atravessado, vai achar que tu... Bem pelo contrário, as pessoas viram, poxa, esse cara tá super atualizado, esse cara tá sempre falando sobre inovação. Eu não perdi paciente, pelo contrário. E os pacientes depois chegaram para mim, os clientes, e disseram assim, pai, Eurico, tu tá muito mais feliz. Ou seja, até na capa do livro tá aí, se reconectar com a medicina. Então, quando eu saí da caixa, eu me reconectei de novo com a minha profissão. Porque a gente chega uma hora que tu tá no automático. Tu faz a mesma coisa do mesmo jeito o dia inteiro. E o grande risco do automático é que às vezes tu não tá mais totalmente consciente do que tu tá fazendo. E esse é o grande risco. Se a gente for olhar, por exemplo, pessoas que sofrem mais acidentes em empresas não são os novatos. São as pessoas que estão há muito tempo trabalhando na mesma máquina, porque ele está tão acostumado a fazer aquilo, até que um dia ele não tem mais consciência nenhuma, ele põe a mão em vez de botar a placa de metal numa máquina lá. Então, esse é o grande risco que a gente corre, às vezes, como profissional. Tu tá tão acostumado a fazer aquilo, faz aquilo do mesmo jeito, tanto que tu começa a não enxergar algumas coisas que são extremamente importantes. Então, para mim, fazer essas coisas funcionou dessa maneira. E aí, aquela coisa, tu entender que talvez seja muito mais importante tu tirar um turno, começa devagarzinho, tira um turno da tua semana para fazer algo diferente, para aprender algo diferente, para estudar, para fazer outras coisas, e isso lá na frente vai representar um ganho muito maior do que se tu tivesse ficado aquelas 5 horas, 6 horas atendendo uma pessoa atrás da outra por um convênio, por uma seguradora ou trabalhando para alguém. Então, tu tá criando oportunidades. Eu acho que isso é o interessante. Antes da pandemia eu estava 50% já no meu negócio 2 e 50% no negócio 1, que é o atendimento, ser médico, estar ali atendendo as pessoas. Só que a tecnologia, o negócio 2, por exemplo, me dá um alcance muito maior. Em vez de eu estar atendendo uma pessoa um por um, eu estou às vezes atendendo centenas, milhares de pessoas. Né? E é isso que a gente fez, por exemplo, durante a pandemia. Nós criamos da nossa startup, eu entrei para fazer a parte respiratória, nós somos uma plataforma para pacientes oncológicos, nós somos a TUMI, THUMMI, TUMI sem o H, é o Deus Inca da medicina. Tem uma história bem legal, um storytelling aí da nossa CEO com o Deus Inca da medicina. Mas nós somos uma empresa, uma plataforma para pacientes oncológicos. A gente tem um algoritmo inteligente que diz para as pessoas o que elas estão sentindo, se aquilo é grave, se não é grave, se é leve, se é moderado, e o que ela deve fazer em relação a isso. E, ao mesmo tempo, a clínica, o hospital, o médico, o oncologista, ele acompanha em tempo real, no dashboard, no seu computador, o que está acontecendo com as pessoas, os seus clientes, o que eles estão relatando, quem está tendo, por exemplo, um sintoma grave, uma reação adversa grave, ele pode, através do próprio aplicativo, interagir, entrar em contato com o paciente e intervir, evitando que ele vá para o hospital, que ele vá para uma emergência onde ninguém sabe tratar com a doença dele ou que as pessoas não o conhecem. E aí um plano de saúde pode ter um dashboard com uma enfermeira 24/7, enfermeiros técnicos 24/7, controlando o que acontece com seus clientes, intervindo de forma precoce e reduzindo dessa maneira o custo da saúde, melhorando a vida das pessoas e melhorando a sobrevida. Porque tem trabalhos provando hoje que o monitoramento digital de pacientes oncológicos aumenta a sobrevida dos pacientes. E a gente está correndo testes aí com a TUMI no Hospital de Amor de Barretos, no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre e no Hospital da PUC, em que a gente está também provando que também o nosso aplicativo, o nosso sistema de monitorização consegue melhorar a sobrevida das pessoas. E aí, quando eu entrei para desenvolver outras áreas, como a área respiratória, e aí veio a pandemia, a gente fez uma plataforma de teleatendimento, nós atendemos 7.000 pessoas entre 2020 e 2021 de forma gratuita, atendimento psicológico e médico, através de médicos e psicólogos voluntários. A parte psicóloga, da parte de psicologia hoje está num projeto Vale a Vida, com as universidades, a Unisc de Santa Cruz e a Univates de Lajeado.
E foi um projeto premiado de combate ao suicídio através de uma plataforma de teleatendimento em psicologia. E a plataforma de telemedicina hoje a gente utiliza também no nosso aplicativo aí na Tume. Então, nós somos a Tume, o aliado do paciente oncológico. Que bacana, nossa, muito legal. Muita inovação nesse projeto aí também, né? No encontro de tudo que a gente estava falando aqui. E ele surgiu da dor. A dor da nossa CEO, que é uma mulher médica, oncologista, a doutora Alessandra Morelli, que ela tinha uma dor que ela via os seus pacientes indo parar na emergência, onde o plantonista era um clínico geral, que não sabia lidar direito com o paciente oncológico. Às vezes acabava indo para casa quem tinha que ficar hospitalizado, acabava ficando hospitalizado quem podia ir para casa. E ela não tinha esse contato e o WhatsApp estressava ela. E aí, então, ela veio a ideia de criar essa solução para ajudar os pacientes oncológicos. E aí o propósito é tão grande que ela envolve todo mundo. E aí, há uns 2 anos, aí eu vim fazer parte do grupo aí. Então é uma informação que chega na mão do paciente, não do plantonista, por exemplo. Chega na mão da tua equipe de saúde, né? Então, o que nós somos? Nós somos um facilitador do contato do paciente, do cliente da saúde, da pessoa, com a sua equipe de saúde. E aí, o que a gente traz? Traz segurança, né? Traz conforto, traz segurança. Então, tu pode acessar a tua equipe de saúde. Se tu não tiver equipe de saúde, a gente tem uma equipe dentro da Tume, que é a equipe Tume, em que a gente tem médicos oncologistas, farmacêutico, oncologista, enfermeiro oncológico e coach oncológico, que estão lá para ajudar as pessoas também. Hoje a gente faz isso de forma totalmente gratuita, talvez lá na frente isso vai ser um serviço, uma assinatura, mas o aplicativo hoje é totalmente gratuito para as pessoas. Legal. Que legal, que bacana. Não, já tem uma história recheada aí de ações, né? Agora, eu quero saber se tu plantou uma árvore. Porque eu sei que o filho tu fez, ou escreveu um livro tu fez. Sabe que essa é uma frase que meu pai... Essa frase que meu pai a gente te estudou antes. Vivia me dizendo, né? O pessoal fez os termos. A gente fez os termos. As árvores eu plantei já quando era criança, né? Aí agora faltava o livro. Que legal. E aí tá aí os livros, né? Então são 2, e já tem mais 2 que estão escritos. Um sobre marketing na área da saúde, marketing para médico. Um sobre finanças e investimentos para médicos. E agora a gente está escrevendo o 5º livro, que é sobre as health techs no Brasil, como empreender através de uma health tech no Brasil, como criar, gerenciar e escalar uma health tech no Brasil, que a gente vai trazer nesse sistema de compartilhamento. O primeiro eu escrevi sozinho, todos os outros eu escrevo com outros colegas, com outras pessoas, com outras pessoas de outras áreas também, e a gente vai trazer a gente quer trazer todos, como autores, várias das pessoas importantes do cenário de health techs no Brasil. Então, trazendo realmente porque quando a gente... Por que escrever, né? Primeiro tem essa coisa do compartilhar. E a segunda, tudo é aquela coisa que como é que você planeja? Então, eu planejei isso como uma carreira. Então, eu faço... Todos os meus passos, eles são pensados. Então, eu planejei... Primeiramente, eu planejei ser um palestrante. Então, eu queria ter uma carreira como palestrante. E antes da pandemia, isso estava indo muito bem, obrigado. Eu estava palestrei em 2019 em 7 estados, mais de 36 cidades, palestras pagas, fora as gratuitas que a gente faz, mas tudo organizado. Então, dentro desse planejamento tem a Associação Americana de Palestrantes, que você tem que publicar um livro a cada 2 anos para ser relevante no mercado de palestra, e eu botei isso como um objetivo. Então, é isso que a gente precisa ter na nossa carreira. É tu traçar, ter metas, objetivos, e tu ter indicadores. Tu medir isso como se fosse uma empresa. Porque hoje nós somos uma empresa. Então, eu sou o CEO de mim mesmo. Eu não divulgo mais a marca da minha clínica. Eu divulgo o meu nome pessoal. Né? Então, porque é personal branding. É a sua marca pessoal. É você agindo como se fosse uma empresa. E o mundo de hoje, ele é exatamente isso. Né? Então, dentro desse planejamento, eu fui trazendo todas essas coisas porque isso vai te gerando autoridade. Então, como é que eu passo a ser autoridade em alguma coisa? Eu começo a estudar aquele assunto, eu começo a divulgar aquele assunto, as pessoas começam a se identificar que eu entendo daquele assunto, eu começo a me cercar de pessoas que entendem daquele assunto, e eu começo a navegar, e isso vira uma coisa natural. Então, hoje, para mim, falar sobre esses temas é natural. Faz consultoria para pessoas fora da área médica. Na verdade, eu comecei fazendo para fora da área médica, Olha aí, ó. porque santo em casa não faz milagre, né? E aí, o que aconteceu? Que as pessoas que são os meus mentores me fizeram voltar para a área da saúde. Por quê? Porque, Eurico, é onde tu tem autoridade, é mais difícil, as pessoas não abriram a cabeça ainda para isso, mas é um oceano azul de oportunidades e você vai ser o protagonista. Então, por isso eu voltei para a área da saúde.
Mas eu comecei falando para pessoas, as minhas primeiras turmas de mentoria, eu tinha engenheiro, arquiteto, advogado, empreendedor, e foi muito legal, porque a troca era super bacana. Foi o que a gente conversou hoje antes, né, daqui. Eu sou da área da arquitetura, acho que assim como a medicina, tu foca muito na parte técnica, tu quer saber tudo sobre como fazer tal coisa, e a gente acaba sofrendo no momento em que vai para o mercado, né? Eu, há 10 anos atrás, fui para a parte de empreendedorismo, de abrir né, uma loja, um varejo, quando tu não sabe, né, trabalhar com números, né? Então, a gente sofre e vai buscar fora, né? Então, eu acho que isso é bacana da gente entender que, por mais que esteja numa área que exige muito da capacidade técnica, com certeza, a gente não vai buscar um médico que a gente não sabe se ele é bom na área dele, né? Mas se ele tiver essa comunicação, ele tiver uma empresa, né? A gente vê que o nome dele tem toda essa carga por trás, ele vai ficar em cima da nossa lista, né? Então, eu acho que é isso, a gente já espera que o médico tem que ser bom, né? Isso é de praxe, né? É condição básica. Agora, acima disso, que vai ser o diferencial. E o diferencial hoje é digital, é perfeito, é isso mesmo. E o mais legal é quando você também ter essa disposição de conversar com gente diferente. Então, o que eu já aprendemos lá no Vale do Silício é, quanto mais diverso for o teu ambiente, a tua empresa, mas diverso de pensamento, não a diversidade que a gente pensa ainda aqui no Brasil, que a diversidade a gente está focado muito na questão de escolha sexual, de raça, de credo, não, diversidade de pensamento. Não adianta tu ter pessoas diversas no ponto de vista de raça, de escolhas sexuais, de religião, etc., mas todo mundo pensa igual. Não adianta, é diversidade de pensamento. Então, a gente conviver com gente diferente, por exemplo, a área da saúde convivendo com gente de engenharia, convivendo com gente de tecnologia, convivendo com gente de exata, essa mistura é o que faz com que a gente aprenda mais, a gente cresça, a gente se desenvolva. Então, hoje eu procuro sempre também conviver com bastante gente diferente, e aí isso começa a cada vez mais, esse networking vai te trazendo coisas legais e vai te conectando com gente bacana e as coisas vão acontecendo. E ao final de tudo isso são oportunidades. Uma oportunidade que vai ligando a outra e aí tu tem que ter a mente livre para poder aproveitar a oportunidade. Senão o GM diz assim, eu tô fazendo um... Cara, o que tem a ver um empreendimento imobiliário com o que eu faço? Cara, que legal, bacana, poxa, eu gosto de conhecer. E aí vem a questão da curiosidade, né? Então, para mim é um prazer enorme poder estar aqui, poder a gente fazer esse bate-papo gostoso. Obrigado. Aquele escritório mesmo de arquitetura que a gente visitou, né? O Foster & Partners, que é um dos principais do mundo, né? Lá em Londres. E quando veio, a gente se deparou que eles tinham no time lá historiadores e antropologistas, né? E onde é que entra esses caras para desenhar? Entram redondo. Eles entravam com o embasamento todo pro cara que vai construir a vida numa cultura naquele totalmente lugar, diferente, né? Como é que não vai saber a história da antropologia, né? Então... Só que aqui seria uma surpresa, né? Como é que vai abrir um processo de seleção? Vamos montar um time de arquitetura aqui, né? Talvez tu não teria essa ideia, mas ela é maravilhosa, né? É que nem tu trazer, por exemplo, hoje, se for pensar em fazer algo voltado para a saúde, por que não ter arquiteto? O arquiteto lida com design. Então, hoje o design na saúde, tem até um termo que foi proposto, que foi criado em Stanford, que é o biodesign, né? Ou seja, é como que eu vou desenhar soluções voltadas para ciências biológicas, para a saúde, né? A partir desse olhar de realmente tu ter times diferentes, pensamentos diversos. Então, uma das experiências bem bacanas que eu tive nas primeiras idas para o Vale do Silício foi conhecer o laboratório de biodesign de Stanford, em que é um lugar onde eles pegam alunos e professores e pessoas de business, de engenharias, de matemática, de saúde, de marketing, e bota todo mundo para pensar junto, prototipar uma ideia, escolher as soluções que mais façam sentido, depois testar essas ideias e ver aquilo que dá certo. E a gente tem um monte de coisas hoje no mercado que saíram lá de dentro desse laboratório. Perfeito. E hoje, inclusive, né, a gente está aqui com o Eurico, porque a gente vai fazer, daqui a pouco, nossa sala está configurada num modelo palestra, né, porque vai ficar aqui para conversar com a gente vai fazer um bate-papo e mais de 30 deu muita profissionais. Procura. Tivemos que fazer uma arquibancada, a gente fez uma arquibancada aqui atrás. Mas vão ser mais de 30 profissionais de áreas diversas, em momentos diferentes de carreira, e que tá todo mundo interessado por esse tema, né? E é uma ideia pro Vita, né? Então a gente quer construir lá um ecossistema da saúde, né? Então a pessoa
que é da odonto, a pessoa que é de diferentes áreas da medicina, e também em algum momento a gente explorou também o termo business and health, né? Então, negócios associados à saúde, né? Então, a importância de ter essa diversidade de mentes ali, né? Mas, claro, todo mundo num perfil de alta performance, né? A gente não tem dúvidas ali que vai gerar muito valor para nossa comunidade, né? Essa troca ali entre eles, né? Inclusive, a gente criou tem um espaço lá que é o espaço o Vita Club, né, que os membros são as próprias pessoas que estão vivendo aquele ecossistema. Então a gente promoveu ele de uma maneira que ele vai ficar muito similar a esse espaço aqui. Ele vai ter sofá, ele vai ter conforto, mas ele vai ter uma tela ali para poder compartilhar slides, compartilhar ideias. Daqui a pouco né? alguém foi lá na missão, quer vir aqui agora fazer um bate-papo com os colegas, ver o que, né, compartilhar. É isso que a gente está conversando, é compartilhar sem querer nada em troca, né, mas sim elevar o nível, né. Eu acho que a gente esse é o nosso papel como facilitadoras, né? Deixou ele vai sair deixando um gostinho de quero mais, já tá deixando no podcast, imagina depois da palestra. Exatamente. Esse Vita Club aí tu vai conhecer, com certeza. Vai ser convidado mais de uma vez. Inclusive, eu lanço aqui o desafio para vocês de transformar o Vita Club como um hub de inovação e saúde em Santa Maria, para que vocês façam com que aquele ambiente se torne um ambiente para trazer novas propostas, para estimular as pessoas a pensar diferente, para ser um elo de ligação entre a medicina tradicional, aquela que a gente tem familiaridade, que a gente ainda precisa, e as coisas diferentes. Então, vocês têm... Estamos precisando de um padrinho, viu? Gostei da ideia. Olha que baita ideia surgindo aqui. Vai ser um prazer, mas... Criem naquele espaço eventos programados trazendo esses temas assim, não só temas técnicos, mas façam com que aquele ambiente realmente transborde esse tipo de pensamento que eu vejo que vocês têm, que vocês trazem com o projeto, porque com certeza vocês vão contaminar as pessoas. E essa questão que a gente tem que fazer hoje é o propósito que nos contamina, é o propósito que nos impulsiona, né? Então, o propósito de muitas pessoas em relação à inovação e o impacto que a inovação tem na vida da gente e na vida das pessoas foi o que me impulsionou a sair de dentro do meu consultório e me envolver com isso, né? Então, da mesma maneira, vocês têm essa missão de impactar as pessoas que estiverem não só no Vita Center, mas ao redor ali, porque é o ponto da saúde aqui da região central do estado, que é essa região do entorno ali do Vita Center, né? E daqui a pouco mobilizar essa galera toda aí em torno desse... É incrível o alinhamento, né? Ele começou o papo e eu já comecei a fazer os checks, né? Das coisas que ele falava com os nossos valores, né? E ele começou com vocês o porquê, né? Começa pelo porquê e ele falou da inquietude, né? Puta, inquietude tá dentro dos nossos valores lá, com tudo, né? A hiperatividade aqui, como tu disse lá no início, a gente tem que controlar, a hiperatividade das pessoas. É interessante que a gente diga assim, ó, não é que seja errado tu gostar e se sentir bem na zona do conforto. Realmente é por isso que é a zona do conforto, né? E tem muita gente que luta a vida inteira para isso. Se a pessoa se sente bem assim, tá tudo certo. Né? Agora, se tu não tá confortável, ou se tu entende que talvez esse conforto não seja algo perene, aí vem o convite para tu olhar de maneira diferente para essas coisas aqui que a gente tá trazendo, né? E depois também vai poder encontrar essa tribo aí lá no Vita Club. Que legal, beleza. Bacana. Vai ser uma honra. E legal, né, também, a Cris comentou do bate-papo que a gente vai ter daqui a pouco, né, aproveitando ao máximo a vinda do Eurico aqui na cidade e ao lançamento do Vita Talks, né, então a gente vai receber alguns convidados, profissionais do Vita, parceiros, né, para estarem com a gente nesse momento, né, e a gente lançar o nosso podcast, o nosso videocast, que em breve vai estar aí no canal do YouTube do Vita. E aí aproveitar, né, para o pessoal curtir, compartilhar... Apertar o sininho. Botar o sininho. Isso aí. Daqui a pouco a gente faz uma vinheta mais... né, a mais Kate, elaborada. o Marcos também nos ajuda. Mas é isso, pessoal. Muito, muito obrigada, doutor Carlos Eurico. Não, doutor porque tu é doutor, né? A gente tem que lembrar, além de tudo que tu já fizeste, eu acho que, né, a tua base foi o que ele foi construindo autoridade, ficou tão autoridade que a gente que não agora consegue a gente não consegue não falar doutor. Mas foi muito bom o bate-papo. Eu acho que a gente sai daqui com muita inspiração, né? E certeza aí de que esse programa tem esse objetivo, né? Conectar aí com pessoas como o senhor. O senhor não. Eu que agradeço. Uma honra poder estar estreando um projeto tão bacana. Tá? E ainda bem que tem edição, né? Depois o pessoal, eu falo demais, o pessoal pode dar uma cortada lá, que aí fica agradável para todo mundo. Não, muito mas obrigado. bastante conteúdo aí, ó, muita coisa. Muito legal. Estou sempre à disposição, vai ser um grande prazer sempre
o que precisarem aí vai ser... Estou sempre à disposição, e já que a gente está tão pertinho aqui, né? Então, depois temos que retribuir aí essa visita a Santa Cruz lá. Vamos lá. Perfeito. Então, tá. Obrigada, Muito obrigada. obrigada. Obrigado. Valeu.